Esse bicho. Ficar de boa. Esperar Everton entrar. E aí, quem for entrando, esperar Everton entrar. Chegou em casa já o menino. Bora, Guga, Alisson, Mariana, Marcela já entraram aí na live. Esperar o garotinho. Pra vocês que estão entrando aí, ó, aqui embaixo tem uma interrogação. Quem quiser mandar mensagem, mandar pergunta, aí vocês mandam aí que durante a live eu vou lendo. Agora é esperar Everton entrar no Instagram. Falou aqui no WhatsApp já que eu podia abrir a live. Esperando o menino. Beleza. Ele acabou de mandar aqui no WhatsApp, galera, entrando. Esperar o juvenil. Beleza. Laísa, Christian. Valeu, galera, por estar aí assistindo. Tubiel. Esperar o juvenil entrar na live pra começar essa resenha. Vai ter polêmica, pai. Cruzeiro, Sport, Santa Cruz. Juvenil falando tudo. Confusão com Diego Souza, com Derlei no clássico. Se o Sport ficou devendo ele ou não. Vai falar tudo o Juvenil aqui. Esperando ele entrar. Bora, Laís. Também vai ser resenha disso aí. O bicho é resenha. Esperar ele entrar e mandar a solicitação aqui. Entrou. E aí, Everton já entrou na live, tem que esperar ele mandar a solicitação agora. Agora. Vamos começar. Qualquer coisa tu diz aí do Santos. E aí, Everton? E aí, irmão, tudo bom? Tudo certo, meu parceiro? Tranquilo? Tranquilo? Como é que tá por aí? Tudo certo, graças a Deus, e por aí. Tudo certo. Tranquilo também. Tava só ansioso aqui esperando você, a galera tudo esperando também, já mandando mensagem. Quando eu combino de fazer a live com vocês, eu venho pra casa, pego o trânsito, demora um pouquinho. Foi mal aí. Nada, relaxa. E aí, tava no treino no Cruzeiro? Tava no treino. Aí atrasou um pouquinho lá e cheguei agora em casa na correria pra fazer a live com você. Beleza. E aí, fala um pouquinho aí pra galera como foi esse tempo de pandemia aí em casa, como é que estavam os treinamentos, como é que o Cruzeiro orientou vocês aí? Cara, foi algo que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente recebeu o Sim. comunicado que iriam parar os treinamentos e dar uma folga por tempo indeterminado. E tava minha mãe, meu pai, meu amigo de infância aqui, tava todo mundo aqui em casa, minha esposa. E, tipo, eu tive que resolver logo se eu ia ficar, se eu ia para Recife. Graças a Deus a gente tomou a atitude de ir para Recife. Eu fui para Recife logo no primeiro dia que parou o treinamento. Sim. E como a gente já sabe, aí tá ficando esse tempo todo parado. O Cruzeiro voltou um pouco mais rápido, né? Faz 2 semanas que a gente tá treinando aqui. Então eu fiquei em Limoeiro. Lá em Limoeiro também tem uma estrutura melhor Uhum. para fazer os treinamentos, tudinho. Então, como eu tinha lá tinha um amigo meu, o Johnny, Sim. que é professor de educação física, ele me ajudou lá nesse tempo que estava já para voltar. Então, foi o lugar que eu tinha mais estrutura, foi a minha cidade, lá, Limoeiro. Então, Uhum. para mim, foi bom ter ido para lá, melhor do que ter ficado aqui.
É bom, né? Porque vê a família, rever os amigos, mata a saudade de Pernambuco, né? Bom, bom demais. O ruim é que não tava podendo sair, né, Pedro? Não tava É, podendo fazer nada, então eu só tava ali na minha cidade, em Limoeiro. No primeiro mês não tinha como fazer nada, que não tava nada liberado. Aí sim. depois foi liberando algumas coisas, aí tava jogando futebol direto com meus amigos, aí foi melhorando tudo. E como tá essa experiência aí no Cruzeiro? Vocês começaram o ano mal, né, mano? Aí estão se recuperando agora, treinando para se recuperar. O Cruzeiro que vem de uma queda aí de um ano bem turbulento no ano passado. Essa queda aí, a primeira na história do clube. Você chegou aí com outros jogadores para tentar reerguer o Cruzeiro. Como é que tá esse processo? Como é que tá essa experiência lá em Minas? Cara, como tu tá vivendo aí também como torcedor e acompanhando tudo, né, como jornalismo, Uhum. a crise que o esporte tá vivendo, né? É, Então, aqui no Cruzeiro, foi uma crise muito maior. sim, Tá um momento complicado. Agora tá com um presidente agora, sim, então as coisas tendem a fluir melhor, porque antes estava com o conselho gestor e tipo, não estou dizendo que o conselho gestor não estava fluindo sim. Só que quando uhum. você tem um chefe, um cara que manda, que dá o Sim, sim ou não, é dele, não de 30 pessoas, é só o dele. Se ele disser sim, é sim, sim, se com ele disser não, é certeza. não. Não é 30 pessoas que vai tomar uma atitude. Então as coisas têm a fluir melhor. Começamos mal, agora tem a obrigação de melhorar, porque todo mundo sabe que a Série B não é lugar para o Cruzeiro estar. E a gente vai, se Deus quiser, colocar o Cruzeiro na Série A de volta. E é uma experiência legal, né? Tentar reerguer o Cruzeiro. Eu acredito que vocês consigam acesso a um time grande do futebol brasileiro. E, querendo ou não, você faz parte da história, colocando o Cruzeiro na primeira divisão. Não, claro, claro. Você poder estar na história da reconstrução, né, do Sim, com clube, certeza. depois de um momento de crise enorme que o clube está vivendo, se vamos conseguir esse acesso e todo mundo que vai estar aqui presente vai entrar para a história do clube. Mas e aí, Everton? Como era o pequeno Everton lá em Limoeiro, o começo de tudo? Não tinha esporte, não tinha resenha com Santa Cruz. Como é que tudo isso começou lá em Limoeiro? Cara, a minha vida na infância foi difícil, mas foi muito feliz, graças a Deus. Sim, Sempre tive pessoas que me ajudaram bastante na minha caminhada no futebol e na vida também. Sempre conheci pessoas sempre que me ajudaram meu irmão e minha família. Então, só tenho que agradecer a Deus. E no clube, na cidade, tudo começou com a bolsa que eu recebi, né? Do Colégio Beatriz França. Que antes eu jogava só sim, na escola na escolinha do Padre Luiz Jorge, que tinha lá em Limoeiro, que ele fazia um projeto para reunir os adolescentes, tinha muitos adolescentes de sim. rua, para não viver em droga nesse mundo. Ele fazia esse projeto. Então, por meu irmão ser coroinha, a gente sempre estava nesse projeto, e por ter um homem chamado Pedro, que sempre nos ajudou desde pequeno, que estava Sim. envolvido nesse projeto, a gente começou a ir para esse projeto. E daí a diretora me viu jogando, me deu uma bolsa escolar. A gente não tinha condições de ir para a escola, que a escola era muito longe da casa da gente. A gente foi Desenrolado, né? Desde pequeno. durante muito tempo a gente foi andando para o colégio, muito longe, bastante longe mesmo. Mas a diretora depois nos ajudou com bicicleta, nos ajudou da melhor forma, o Colégio Beatriz França, lá em Limoeiro. Então, tudo começou dessa maneira. Em seguida, eu conheci Beto do Osto, vereador, que o centro, na época, estava com uma parceria com o Sim. Náutico. E Givanildo Salles, olheiro, foi olhar meu jogo escolar, que Beto mandou ele olhar. Sim. Depois disso, Beto me ajudou demais. Eu digo que eu tive muitas pessoas importantes na minha vida, mas Beto foi uma delas Com porque certeza. ele foi a primeira pessoa que me encaminhou para um clube, entendeu? Ele foi a primeira pessoa que me encaminhou para um clube de futebol, a primeira pessoa que me colocou mesmo de verdade no mundo do futebol. Foi Sim. ele ficava me levando direto para Recife, pedindo ajuda, como eu já falei, né? A gente pediu ajuda de custo ao Náutico, o Náutico não quis pagar Sim. ajuda de custo. O doutor Eduardo Moraes ajudou durante o tempo. Depois que ele saiu, o Náutico não quis ajudar. Aí daí não dava mais para Beto fazer, porque Beto tinha um projeto que até hoje eu acredito que ele tenha, que levava muitas pessoas doentes para fazer exame no Recife, que não tinha condições financeiras de ir ao médico.
Ele arrumava médico, pagava a alimentação das pessoas. Um cara sensacional, que Deus abençoe muito ele. Tenho muito a agradecer a ele, devo muito a ele. E daí eu fui pro esporte, que Fernando Lassalvo me levou pro esporte. E como você já sabe, e as pessoas que estão aqui na live já sabem, depois que cheguei no esporte só foi alegria, graças a Deus. Tive um momento complicado, tive a lesão no esporte na tíbia, na base, fiquei 3 meses parado, mas depois que eu voltei de lesão, tudo deu certo, subi com 16 anos. No Náutico você começou no futsal, não foi? Comecei no futsal. Eu não sei se você vai lembrar, mas você tem 22 e eu tenho 23, eu sou 95. No Santa Emília, eu jogava futsal com o Matheus Rosa, que jogou futsal com você no Náutico. Não sei se você lembra de Rudá, jogou também contigo no Náutico. Matheus Garrido. Todos eles eram do Santa Emília, eram da minha sala e a gente treinava futsal lá também. Eu não vinguei, mas eu tenho... Tem uma base. Não vinguei, mas eu tenho uma historiazinha. Eu morei, eu acho que foi 2 meses ou 1 mês e meio na casa de Matheus Garrido, o pai dele, Barros. Pô, me ajudou muito, muito, muito. Eu não tinha condições para nada, pô. Não tinha condições para pegar onda para ir ver minha mãe. Então, o Matheus Garrido e sua família me ajudou muito. Me acolheu como um filho, como uma família mesmo. Mas e aí, chegou no esporte novo, já se destacando, estreou com 16 anos na Copa do Nordeste com o Geninho. Como foi essa estreia para você? Estrear tão novo, já chegar no esporte e já jogar no Sub-17 com 14 anos também. Desde tão novo começar a se destacar assim. Tudo no esporte foi muito rápido para mim. O esporte sempre me tratou de uma maneira sempre espetacular. Tenho um carinho enorme pelo clube, amo o clube, por ser meu clube do coração e por muitas coisas que eu vivi e muitas coisas que a instituição Esporte Clube do Recife fez por mim. Sempre me trataram como prioridade dentro do clube, nunca me deixaram faltar nada em relação a nada. Chegou um tempo que eu estava ainda na base, subindo no profissional, e minha mãe não tinha casa própria, e o esporte chegou para mim e fez, não se preocupa com isso, tu só tem que jogar bola, eu vou pagar o aluguel da tua mãe. O esporte, então, o esporte sempre, a instituição, o Esporte Clube do Recife, sempre esteve presente na minha vida, então é algo que eu devo ao esporte pro resto da vida. Sim, com certeza. E aquela confusãozinha com o Eduardo Batista, você subiu tão novo, estreou, começou a jogar com o Geninho caiu, o Eduardo assumiu e você acabou se desentendendo com ele, foi emprestado para o Inter. Como foi esse período, esse desentendimento e essa chegada no Inter também? Cara, com o Eduardo, eu por ser muito novo e imaturo, acabei que discordando de algumas coisas e acabei discutindo com ele. Sim. Mesmo sem querer estar certo ou errado, só dele estar na posição de treinador, eu já estou automaticamente errado. Sim. Então, já conversei com ele, já falamos sobre isso, coisa que já ficou no passado, mas foi um desentendimento que fez com que eu quisesse sair do esporte, fui pro Inter e, não me arrependo disso, porque no Inter eu tive a ajuda do Ricardo Cobalcini, treinador, que me ajudou demais na minha chegada lá. Foi muito difícil para mim me adaptar. Chegou a ser capitão da equipe também, não foi? O Eduardo o Ricardo Cobalcini me deu a 10 e a faixa no Inter. Joguei na campeonato na Alemanha contra Barcelona, Mônaco. Joguei contra Mbappé no Sub-19. Eu tenho foto jogando contra ele, vídeo jogando contra ele no Mônaco ainda. Então, o Inter me proporcionou várias coisas que, para o meu lado profissional e o lado como pessoa também, me amadureci bastante. Foi muito difícil lá a adaptação, difícil demais a adaptação. Tinha 16 anos só. Então, foi muito difícil, mas no final das contas, eu tenho muito a agradecer ao Inter, um carinho muito grande pelas pessoas que trabalham lá. E nessa transição da sua volta para o esporte, aconteceu de você ser convocado para a seleção brasileira sub-20, que acabou que você perdeu o Sul-Americano por conta de uma lesão. Mas como foi essa experiência para você? É o sonho de qualquer menino vestir a camisa da seleção brasileira. Você foi lá para a Granja com o Mari treinar. Como foi essa experiência? Cara, a seleção, eu fico feliz e me arrependo de muitas coisas, entendeu? Por ser imaturo,
a gente faz algumas bobagens na vida que se arrepende muito. Eu fui para a Sim. seleção, para mim foi algo surreal. Eu do interior do Limoeiro jogando bola no Rio, na lama, estava jogando na seleção brasileira sub-20. Então, É. para mim era algo de outro mundo, era como se fosse estar na seleção principal. Então, fiquei muito feliz, mas imaturo, cometi alguns erros de não ter ido para algumas competições, preferi ficar no esporte e não ter ido a algumas competições da seleção. Sim. Mas faz parte, coisas que passou. Mas em relação à seleção, eu fico muito feliz, feliz mesmo. Eu tive 7 convocações na seleção brasileira, então para mim foi algo maravilhoso. Mantém amizade com alguns dos garotos daquela época? Mantenho, converso com muitos agora, para lembrar assim, daquela época. O Pierre, né, que eu peguei no São Paulo. Sim. O Lucas, O inclusive, que Douglas, era goleiro do esporte, foi com você na época. o Lucas foi comigo, pô. O Lucas foi comigo. O Richarlison, que hoje está na seleção principal. Sim. O Douglas Luiz, que hoje está na Inglaterra. Sim. O Pedro, peguei o Pedro lá na seleção também. Jogadores fantásticos. Peguei o David Neres É. também. Foi uma geração muito boa. Então, vamos começar a apimentar um pouquinho, que a torcida do esporte você já conhece, né? Já tá todo mundo aqui mandando Santa, 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 Arruda, gol no Santa. Como foi aquelas partidas pela Copa do Nordeste? 2-1 na ilha que vocês perderam, toda aquela confusão, Pitbull dando tapa no escudo do esporte, e vocês foram pro Arruda, aquela semana tensa, a Richelli puxando a torcida, toda aquela polêmica. Chegou no Arruda, vocês venceram a partida por 2-0, você entrou no lugar do Diego e fez o gol. Inclusive, eu postei no Stories aí hoje, a galera ficou falando, alguns torcedores do Santa também. Como foi aquela partida, tudo que envolveu tanto o primeiro como o segundo jogo? Cara, foi algo surreal. A torcida do esporte naquele dia fez uma festa tremenda. E a torcida do Santa Cruz estava naquele dia também. O clássico em si Sim, já deixa os nervos à flor da pele, né? Então, o Arruda naquele dia estava pegando fogo para a gente entrar no vestiário, difícil pra caramba. A gente levou pedrada no vidro, quebrou o vidro. Foi algo bem, bem maluco mesmo. A gente estava muito, muito puto com a situação sim. por, por ter tido acontecido o que aconteceu no jogo passado. Então, o Richelli estava maluco, doido, um cara que ficava maluco com essas coisas, com essas gracinhas, não gosta. Ficou doido dentro de campo, parecia que estava drogado, tava maluco mesmo. Tava apimentado pro jogo, então o vestiário daquela maneira deixou a gente maluco para entrar dentro de campo e fazer a nossa parte. Só que ninguém contava com o que aconteceu, né? Primeiro que o melhor jogador do time, o craque do time, o É, espelho do time, Diego, machucou com 15 minutos. é. Naquele momento, eu estava no banco, eu estava do lado de Sabrina Rocha. Eu lembro que eu estava na Sim. última cadeira do banco. Na minha esquerda estava o começo da torcida do esporte. E quando Diego Souza sentiu, a torcida do esporte toda calor. Sim, Ficou todo mundo calado, porque, querendo ou não, é o craque do time que sentiu. E todo mundo do banco e no time também ficou meio que com certeza. abatido. Mas, graças a Deus, eu fui abençoado, como a minha vida toda sou abençoado. E naquele dia, com 47 segundos, eu entrei, fiz um gol. E tinha que ser daquela maneira, porque talvez se a gente ficasse o primeiro tempo sem fazer gol, eu não sei se a gente conseguiria reverter Sim, o placar, porque o time ia sentir o golpe de estar sem o seu maior sim, jogador. Então, a partir com do momento que eu certeza. vi aquele gol sem Diego em campo, o time todo ficou ligadão e a gente conseguiu o resultado e saiu classificado lá. Inclusive, seu WhatsApp vazou naquela época, não foi? Vazou, tava insuportável mandar mensagem, troquei de número, mas quando acabou o jogo antes, eu respondi uma por uma das pessoas que mandaram mensagem para mim tirando onda. Eu vi no Esporte Interativo, você aqui, torcida do Santa, celular. Vou agradecer de um por um, porque me motivou na partida. É. Cara, aquele dia Momentos foi, marcantes, foi, né? foi um dia sensacional, foi uma das melhores emoções que tive no futebol. Mas e aí, Everton? Deixando um pouquinho o esporte do lado, porque tem muito torcedor do São Paulo também, do Atlético Paranaense. Como foi essa experiência no São Paulo, que eu sei que era um clube que você, desde pequeno, queria jogar?
essa ida para o Atlético Paranaense também, jogar com grandes jogadores em ambos os times. Como foi essa experiência para você? Cara, no São Paulo, a tristeza por não ter ficado mais tempo lá, não ter conseguido os objetivos lá, ter feito história, porque é um clube que eu sempre quis ir, depois de fazer história no esporte. Na época, eu não queria ter saído do esporte, para ser sincero, né? Sim, Saí do esporte por motivos maiores. Estava num atrito muito grande com o Guilherme Beltrão, então eu sim, acabei escolhendo sair. Não tava dando ficar ali com ele lá, estava um atrito muito grande. Então, sim, aí pegou, a gente foi. Tinha algumas propostas de outros clubes, eu prefiro o São Paulo por esse carinho que eu tinha pelo São Paulo. Então, eu sei que o ano de 2018 era só para me adaptar, que eu estava mal fisicamente demais, eu tinha acabado de voltar de lesão. sim, Então, eu fui para lá querendo fazer história, conquistar o objetivo, porque é o clube que eu tenho esse carinho. E depois do esporte, que o esporte é minha casa, o esporte não é. Não posso comparar a clube nenhum, porque o esporte. Eu digo assim, eu tenho para mim que o esporte é minha casa e não pode ser comparado com nenhum clube da minha vida. Mas o São Paulo, depois do esporte, foi o clube onde mais me senti bem, onde mais eu fui acolhido, onde mais as pessoas me trataram super bem. Não que em outros clubes me tratassem mal, só que o São Paulo teve algo mais cativante, algo família, a Anaí, psicóloga, a Lari, nutricionista, o Roupeira aí, o Talmir, o Rato, os meninos ali que fazem parte do staff, pessoas sensacionais, então eu sinto saudade desse ambiente, sinto saudade disso, mas faz parte. Fico triste por não ter rendido mais no São Paulo, que no Paulista, quando a gente comecei a jogar no Paulista, eu rendi bem, a gente foi para a final do Paulista, sim. perdemos para o Corinthians final, depois daquilo não tive mais a oportunidade de jogar. No Atlético, eu fui no Atlético mais por experiência, sabia que eu não ia ter muita oportunidade de jogar, porque o time estava em sequência numa final da Copa do Brasil, Sim. e eu não poderia jogar, eu não iria poder jogar Sim. no Atlético na vaga de alguém que pode jogar a Copa do Brasil e eu não. É. Então foi mais uma experiência boa, o clube mais organizado que eu trabalhei na minha vida. O Atlético Sim. em organização é fora Petralha. do comum, fora do comum. O Atlético às vezes parece ser um clube empresa, entendeu? Sim. Não tem aquele ambiente acolhedor e tal. É mais um clube empresa, mais um clube também bom de trabalhar. E foi uma experiência bacana. Então você tem essa vontade de conseguir o acesso com o Cruzeiro e retornar para o São Paulo, para poder fazer seu nome na história de São Paulo, para poder depois pensar em Europa ou tentar outros clubes pelo Brasil também? Cara, eu tô devendo no São Paulo e eu escolhi ir para o São Paulo. Eu fui para São Paulo ganhando muito menos do que os outros clubes estavam me oferecendo. Sim. Então, eu quis ir para São Paulo, eu queria fazer história no São Paulo, mas infelizmente eu não consegui me adaptar, não consegui jogar por um tempo, consegui render, que foi no Paulista com o Mancini, e depois com os outros treinadores não consegui render, principalmente com o Cuca, eu não consegui jogar. Sim. Então eu estou devendo com o São Paulo e tenho vontade de voltar para lá um dia sim para jogar, dar a volta por cima, dar felicidade à torcida e ficar feliz comigo mesmo. E aquela final de Pernambucano contra o Salgueiro, você que é um cara do interior, que acostumado com toda essa vibração com o estadual, a gente, querendo ou não, vem de uma época que o estadual ainda era bem valorizado, hoje em dia já caiu bastante. Então, como foi para você fazer o gol do título do esporte lá em Salgueiro? Foi um belo gol, inclusive. Então, o que envolveu aquele jogo, a polêmica também com os jogadores do Salgueiro. Então, como foi para você fazer aquele gol e conquistar aquele Pernambucano com o esporte? Cara, para mim foi uma felicidade muito grande, né? Principalmente por eu ter feito o gol do título. E como Sim, tu falou agora, a gente é numa época onde o pernambucano era bem valorizado e bem disputado. é. Todo mundo queria ganhar pernambucano, Os clubes do todo mundo interior eram mais queria, fortes. eram mais fortes. Isso. Eu lembro que teve uma época que o Centro ganhou pro Náutico nos aflitos e ganhou pro Náutico no Centro Limoeirense, Sim, Limoeiro. Foi a época que venderam um atacante de lado chamado Buiú pro Corinthians.
O Sim. Centro fez um time bom, legal. Então, eu sou dessa época que eu dou valor. Eu dou valor ao estadual, dou valor ao pernambucano, entendeu? Sim. Então, fazer aquele gol do título, para mim, foi uma felicidade tremenda. Por mais que aquele ano se falava algumas questões no esporte, não, o pernambucano não é prioridade e tal. É, Quando a gente foi campeão, que a gente ganhou o pernambucano, todo mundo comemorou da mesma maneira. Então, isso é só é, lorota. é. Então, para mim, eu sou dessa época e para mim foi uma felicidade de outro mundo. Tô ouvindo nada, Pedro. Não tô ouvindo nada, Pedro. Tá carregando assim tua tela. A tua tela Internet. tem alguma coisa carregando. Não tô nem vendo você e nem ouvindo. Voltou? Voltou? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Mas pode falar. Hoje é aniversário da minha mãe e ela queria que você mandasse parabéns para ela, a Adriana. Dona Adriana, parabéns. Feliz aniversário. Que Deus abençoe a senhora. Que a senhora consiga realizar seus sonhos e consiga também, né? Ver seu filho aí realizar todos os sonhos deles também. Que tenho certeza que a senhora, como mãe, vai ficar feliz com isso. Que a senhora tenha uma ótima noite. Feliz aniversário. Beijo. Valeu, Everton. Mas voltando para as polêmicas com o Santa, apesar de você ter disputado clássicos com o Náutico também, mas sempre foi com o Santa que se criou toda essa rivalidade. Como foi aquele jogo praticamente valendo a vaga na Série A? Sport contra Santa Cruz na ilha, o Santa começou a partida ganhando, vocês viraram o jogo, Diego Souza expulso, querendo brigar com o Derlei, você abraça Diego, cai os dois no chão, depois você faz aquele golaço no final, por cima de Thiago Cardoso. Como foi aquele jogo para você e tudo isso que envolveu a partida? Cara, aquele jogo foi algo surreal, algo surreal. Primeiro que eu tava vindo jogando de titular e naquele jogo o Oswaldo chegou para mim e fez Everton, Juvena, falava comigo, né? Vou te colocar no banco hoje para te dar uma descansada, porque você tá vindo de uma sequência mal também. Mas você vai entrar, ficar preparado e tal. Eu entendi, né? O Oswaldo me ajudou muito. Se ele me deixasse 10 vezes no banco, eu não queria ficar com raiva dele. Sim, Então, eu sabia que ele estava querendo o meu bem. E no primeiro tempo, ele ainda me chamou. Ele me chamou no vestiário, falou para mim dentro de campo ainda, me chamou, mandou ir pro vestiário aquecer. Ele me chamou e falou: Everton, ó, tu vai entrar, vai mudar o jogo e a gente vai ganhar esse jogo. O jogo tá sim, lento. Só jogar da maneira que tu joga que a gente vai ganhar esse jogo. O jogo tá lento. O jogo tá muito lento. Pega a bola, vai para dentro, que a gente vai ganhar esse jogo. Falou mesmo assim para mim. E a gente já tava perdendo o jogo. sim. Mas, como é um clássico, eu todo É, pilhado, eu fui pro vestiário, maluco para entrar em campo. E quando eu entrei no segundo tempo, no primeiro lance, eu acho, a gente tomou o gol. A gente tomou o sim. gol que foi o 3-1. E daí a gente conseguiu virar o jogo. Todos os gols que o Sport fazia, eu ia comemorar na frente da torcida do Santa. E quando eu fiz meu gol também, eu fui. Mas como você falou, eu gosto, velho. Eu gosto dessa rivalidade de clássico, principalmente Sport Santa, porque eu vivi minha vida toda aí. Vivi minha vida Sim. toda tendo essa rivalidade. Meu pai brincando com meus tios, tirando onda um com o outro. Meu pai é rubro-negro, meu tio é tricolor, o tio César. Então, eu Sim. cresci nessa rivalidade e poder participar disso pelo meu time do coração, fazer gol, tirar onda, brincar, para mim é uma das melhores coisas da minha vida. E como foi conseguir segurar Diego Souza, ele partindo para cima de Derlei ali naquela expulsão? Como foi aquela polêmica? Cara, Diego é um cara fenomenal, velho. Um cara fera. Gosto muito, admiro muito como pessoa e como atleta. E por conviver todos os dias com ele no clube, em concentração, tá no mesmo quarto, conversando toda a noite inteira, brincando, sorrindo e tudo, conversando de coisas boas, problema, tudo.
É um cara super legal, não reclama com nada, não fala nada, tudo para ele tá bom, beleza. Agora também é um cara que quando pisa no calo dele, ele fica muito É. puto, estressado e não abre para ninguém não. E até naquele momento que eu vi ele irritado ali dentro de campo daquela maneira, eu sabia que ele ia buscar dele dentro do vestiário do Santos se deixasse. Então foi a única maneira que eu pensei em pará-lo para não poder prejudicá-lo mais e ele ficar de fora de muitos jogos, porque ele é um jogador que a gente precisava o tempo todo. Ele só ficou suspenso de um jogo só e depois voltou. Aproveitando que tem integrantes aí daquele projeto do TCC que a gente fez, você lembra como foi que a gente se conheceu? Você estava fazendo entrevista com o Magrão? Não, antes. Magrão foi depois que você atrapalhou a entrevista. Foi no CT? No CT. Eu acho que eu lembro. Tava perto tava sentado no banco, no pé de árvore, No tava banco. passando do treino. Aí chegou eu, Tainá, que tá acompanhando a live, Kleber, que a gente fez o TCC sobre os 10 anos da Copa do Brasil do Esporte. Aí Luciano chegou, aí tu lembra que tu falou pra ele? Não. Luciano, esse jornalista aí, Luciano, sabe tudo no Twitter. Eu tô lá acompanhando, tudo menino sabe, Luciano, tem que cortar esse bicho aqui dele. Lembro. Luciano Engenheiro, que trabalhava no esporte. É. A partir dali a gente criou essa relação legal, eu e o Everton, cara do bem aí que eu torço bastante. E espero que daqui para frente a Europa, a seleção brasileira e tudo mais. Mas como foi, relembrando aí Magrão, esse pessoal dessa época, como foi para você jogar com Magrão, Duval, Diego Souza, caras assim, André, experientes no futebol brasileiro, com uma história fantástica por aí. Cara, eu tive a felicidade de trabalhar com pessoas, de jogar com jogadores de alto nível e, além de ser jogadores de alto nível, pessoas do bem. André, um cara fera, brincalhão, tirava onda com ele. Tem vários vídeos no telefone ainda que eu brincava com ele, que eu gravava, tirava onda com ele. É um cara fera mesmo. Richelli, sempre tive admiração pela postura dentro de campo. Quando eu subi, a gente teve uns atritos, pegava muito no meu pé, me batia o treino inteiro. Richelli, esse fela da mãe. Mas foi um cara que fiz uma amizade bacana, que eu levo o resto da vida no meu coração. Joguei com o Diego, que eu já falei muito. E Magrão e Duval Sim. é algo surreal, porque Magrão e Duval eu assisti vários jogos em casa. Magrão e Duval eu vi sendo campeão da Copa do Brasil. Então, poder estar convivendo com eles dois, brincando, estava sentado, o Duval sentava perto. Vamos, Juvenil, tirar onda, vamos brincar. Me chamando para brincar. Eu cobrindo. Eu fazia aquela greia ali naquele vestiário, então conviver com esses caras, poder ter seu Magrão, seu Duval todos os dias, era coisa sensacional que nada vai tirar isso da minha cabeça, das emoções que eu senti ali dentro do esporte. Então, Everton, falando um pouquinho mais sério agora, em relação a aquele momento turbulento lá ali na época do esporte, que você, o Diego, o André acabaram saindo, o Richelli, todo mundo chateado por conta de atrasos de salários, que até hoje rende na gestão de Milton Bivar, e apesar de acordos que os jogadores vêm fazendo, Milton vem aí tentando, lutando para conseguir pagar todo mundo. Falando de você, como foi a sua relação com o esporte em relação a atraso de salários? Eu sei que você abriu mão de uma parte do que você tinha para receber também do esporte. Então, conta pra gente como foi esse processo. Cara, o esporte fez coisas que as pessoas, né? O esporte não. Eu tenho na minha cabeça que eu preciso sempre falar para algumas pessoas, não que eu queira colocar isso na cabeça de alguns torcedores, Sim. mas para falar que a instituição Esporte Clube do Recife não tem culpa de nada. Sim. A culpa são das pessoas que estão na gestão da instituição naquele momento. Sim, com certeza. Então, é isso que eu tenho na minha cabeça e que algumas pessoas esquecem um pouco disso, mas eu não esqueço, não. E a gente estava começando a estar numa situação de salário atrasado, não tinha bicho nenhum, estava começando a ficar ruim. Tive a proposta para ir para São Paulo, eu abri mão de luvas minhas para poder me liberarem para São Paulo. Beleza, fui. Quando eu cheguei no São Paulo,
sabendo que o clube estava vivendo aquele momento ruim. Eu não falei com o clube, não falei com ninguém em relação ao que estava me devendo, porque Sim, eu entendia o momento que o clube estava me devendo, que o clube estava passando, sim, e, tipo, eu não tenho nada contra as pessoas que estão lá hoje, com sim. o presidente Milton, que eu acho até que Milton deve amar muito o esporte, É, por, por assumir o esporte no momento que está, é, deve amar muito o clube, porque fomos muito feio o que fizeram com o esporte, muito pesado o que fizeram com o esporte. sim. As dívidas que deixaram com o clube no momento que o clube ganhou mais dinheiro, entendeu? É, com certeza. Então, eu creio, né, que eu não posso afirmar nada por ninguém, que as pessoas que estão lá são pessoas que amam muito o clube, porque o clube está numa situação muito difícil. Sim, Aí eu entrei em contato com o pessoal, acertamos os valores, tudinho. Eles fizeram uma proposta para mim, eu aceitei a proposta, abri mão de metade do valor. Eu saquei o meu fundo de garantia e ficaram me devendo o acordo que eu fiz com eles para me parcelarem. sim, O que estava me devendo em relação a salários atrasados, verba rescisória, imagem, carteira, tudo. sim. Então, eu fiz esse acordo com eles e não cumpriram. Eu dividi em 40 parcelas, para eles me pagar em 40 parcelas, eu acho. Foi 40 parcelas, 35, 40 parcelas, e já se venceram 6 ou 5 parcelas, 7 parcelas, e não me pagaram nenhuma até agora. Entendo a situação do clube, fico triste e chateado pela situação de ter feito um Sim, acordo comigo e não com ter certeza. cumprido, porque em todo momento eu expressei que não iria colocar o esporte nunca na justiça, que Sim, não queria fazer isso, que é o clube que eu amo, e isso foge do meu coração. Mas fiquei triste por essa situação, por ter feito um sim, acordo e não ter cumprido. Se eles chegassem para mim e dissessem, ó, Everton, vou fazer um acordo contigo, vou pagar só em 2025, eu ia dizer, sim. tranquilo, eu entendo, tudo bem. Para mim não tem problema nenhum. Eu só fiquei chateado por essas coisas, porque ter feito um acordo comigo e não cumpriu. Mas passou, o meu empresário está vendo aí como é que vai resolver com eles. Colocar o clube na justiça, já falei que eu não vou colocar, e não é papo, não vou colocar, porque ficaria muito triste eu saber que eu coloquei a minha casa, a família que eu tenho, um esporte na justiça. Então, é, eu não sou de fazer isso, nem vou fazer. Inclusive, alguns jogadores, como o próprio Magrão, o Diego também, que acionou o esporte na justiça, acabaram ficando um pouquinho, tendo um atrito, principalmente o Magrão, com os torcedores, mas querendo ou não, vocês são trabalhadores que merecem também receber pelos serviços prestados, entendeu? Cada um conduz a situação de um jeito, mas isso aí que você fez, tem muito torcedor assistindo aí, batendo palma, dizendo que foi uma bela atitude. E realmente foi, porque você, por mais que tenha essa situação com o esporte, você nasceu lá. Nesse tempo que você saiu, a gente troca ideia, solta informação, jornalismo, a gente vai investigar. Você teve para voltar também, comentou comigo que abriria a mão também de alguma porcentagem para poder voltar. Então é sempre esse processo aí no meio do futebol que às vezes as pessoas não entendem, porque não vivem nesse meio, feito você jogador, feito eu que sou jornalista, e julgam sem saber e fica essa situação complicada. Mas eu acho, Pedro, que os torcedores não têm que me elogiar por eu ter Sim, essa atitude, não. Eu acho que deve ser eu, no meu ponto de vista, né? sim, O esporte do Recife me deu tudo. O esporte sim, me formou como homem, me formou como profissional. O esporte, quando eu falo esporte, o esporte foi minha casa, o esporte sempre vai ser sim, minha casa. Como eu te falei, o esporte pagou o aluguel da minha mãe. sim, O esporte, se eu ganhava R$ 600 de ajuda de custo no esporte, eu cheguei pro Gustavo Bueno, disse que precisava de mais R$ 600 para pagar o aluguel da minha mãe, poder ajudar ela e me manter. Ele olhou para mim, ele nunca disse assim para mim, não, vou pensar, vou falar com alguém. sim, Ele só chegou para mim e falou, Everton, me dá uma semana para resolver isso, que tenho certeza que todo mundo vai concordar e vai ajudar a tua família. No outra sim, semana, o pessoal, o Gustavo do B, que arrumou emprego pro meu pai, arrumou casa pro meu apartamento minha mãe em Recife, iria pagar tudo, o esporte. Então, tipo, o esporte nunca me deixou na mão. O esporte nunca me desprezou. O esporte, nos piores momentos da minha vida, estava do meu lado. Então, eu colocar o esporte na justiça é traição.
foge de Sim. tudo que o esporte fez por mim. O esporte fez tudo por mim. E no primeiro momento que ele está passando de dificuldade, eu, graças a Deus, tenho uma vida muito boa, ganho um salário bom, não tô precisando desse dinheiro agora. Tenho, ser bem claro, tenho que receber, tenho que eu trabalhei, Sim, fiz por onde, estava dentro do clube, com certeza. me doei, dei meu sangue pelo clube, sim, tenho que receber, sim, claro, mas eu acho que não é de toda maneira que eu tenho que receber. E se É. as pessoas que estão no clube nesse momento pensar que o ideal é não me pagar, cada um faz o que a sua cabeça diz, mas colocar a minha casa na justiça eu não vou colocar não. Everton, você falou aí dos dirigentes da época. Vamos falar de propostas que você recebeu naquela época que estava no esporte. Eu sei que você ficou chateado com isso depois que você saiu, você acabou descobrindo. Você é um garoto novo que tem bastante talento, que chamou a atenção de vários clubes. Como foi essa situação? Depois que você saiu, você descobriu que teve propostas de fora do país, do Brasil também, que acabaram escondendo de você lá dentro, ou omitindo, ou deixando de passar para você. Como foi essa situação e essa chateação que você tem por conta disso? Eu não precisei sair, Pedro. Eu soube das propostas lá mesmo. Eu tive uma proposta da Holanda, Sim, que o Sport só veio me falar um mês depois, faltando 4 dias para fechar a janela. O Sport não, as sim, pessoas que estavam gerindo o clube. sim, com Vieram certeza. me falar faltando 4 dias para fechar a janela e não dava mais tempo para negociar, porque eles não queriam Sim, me liberar. É a primeira. A segunda, eu tive uma proposta de empréstimo com obrigação de compra para a Espanha. sim, O clube ia dar 1 milhão de euros ao esporte, ia no outro ano e dar 4 milhões de euros pela compra. E o sim, empréstimo era só algo para de alguma coisa do fair play financeiro. sim, Aí o esporte não me disse, eu só peguei a proposta em papel quando eu saí do sim, esporte, tenho tudo guardado. sim, Tive a proposta para a Rússia, sim, a proposta para a Rússia, que essa proposta foi algo que mexeu muito comigo, que eu tive essa proposta para ir para a Rússia e um mês depois eu machuquei o joelho. sim. Então, eu dizia para minha mãe que a lesão foi no meu joelho, mas o que ficou mais lesionado e machucado foi É. minha cabeça, Psicológico. porque eu um cara de limoeiro. Meu pai é padeiro, minha mãe é doméstica, trabalha que fica em casa cuidando da família. É, meu pai trabalhava de noite para conseguir nos manter. A gente nunca passou fome, mas também não teve Sim, nada passando. Era aquilo contado para todo mundo. Meu pai nunca permitiu que a gente deixasse passar fome. Trabalhou, sofreu bastante, mas nunca permitiu. Ter a proposta que eu tive para a Rússia, ver os números que eu vi que eu ia ganhar em 5 anos. Eu poderia sim, parar daqui a 2 anos milionário e com a vida sim, feita, com a vida dos meus irmãos, minha mãe, minha família toda feita. E uma pessoa conseguiu dizer o não sem ao menos conversar comigo, sem ao menos pensar no lado do ser humano, que é o lado sim. que eu fui um cara que batalhei sempre para estar ali, nunca É. pensou nisso, deu não, não me falou nada, então isso me deixou muito chateado e a partir daquele momento eu comecei a fazer algumas coisas que eu já não tinha mais respeito nenhum pelas pessoas que estavam lá, não queria mais conversa, não queria mais papo nenhum, porque eu sempre pensei no clube, sempre teve proposta para mim, eles não me diziam. Eu ficava de boa, jogava, nunca ninguém de vocês da imprensa de Pernambuco ficou sabendo Sim, que eu falei que não ia jogar, que teve proposta, Everton fez pouco bola, eu nunca fiz. Eu nunca fiz isso, não é da minha índole fazer isso, mas depois que eu fiquei sabendo disso, que eu vi os números na frente assim, foi algo que sim. me machucou bastante por muito tempo. Graças a Deus hoje tá tranquilo. Às vezes alguns dias ruins vêm pensando assim no que poderia ter acontecido, mas faz parte. É. É tudo aquilo que Deus quer e quando Deus tem um propósito na sua vida, ninguém muda. Mas e aí, Everton? Futuro, acesso com o Cruzeiro, tentar reconstruir essa história de São Paulo, Europa. Onde é que você tem vontade de jogar alguma liga que te seduz assim? Pedro, primeiro eu tenho qualquer clube grande do mundo que joga uma Champions League, campeonatos importantes, você nunca vai dizer que não tenha Sim, vontade de jogar, né? Mas o primeiro passo agora que eu tenho bem simples para mim é reconstruir minha carreira.
que desde que Sim. eu voltei de lesão, que eu tive aí no esporte, eu não consegui render da maneira que eu rendia no esporte. Então, o primeiro passo que eu tenho é reconstruir minha carreira, dar a volta por cima, que há 2 anos, 1 ano e meio, eu estou devendo. Não mostrei o futebol que eu mostrei no esporte. Então, é trabalhar forte para dar a volta por cima e quando tiver Sim. novamente bem tecnicamente, fazendo bons jogos, fazendo tudo aquilo que eu fazia antes, pensar mais para frente no que pode acontecer. O pessoal de Limoeiro tá aí pedindo para você mandar um abraço para eles lá. Galera de Limoeiro. Limoeiro é a cidade que eu amo. A cidade que eu nasci, a cidade que minha mãe até hoje mora lá. Fui uma casa para minha mãe no lugar que a gente cresceu. A gente não queria perder a raiz de lá de onde a gente morava. Então, tem pessoas maravilhosas que sempre me ajudaram. Tô no futebol, jogando profissionalmente, ganhando um pouco de dinheiro desde os 18, 19 anos, mas, tipo, todas as férias que eu tenho, eu vou para Limoeiro. Jogadores vão Sim. para Disney, vão para Estados Unidos. Eu prefiro ir para Limoeiro e para o interior Duas Pedras lá, que é onde minha mãe foi criada, porque é o tempo que eu tenho com as pessoas que eu amo. E depois, no tempo, como é a lei da vida, a gente vai perdendo algumas pessoas e o tempo não volta. A gente tem que aproveitar quem É. estava com a gente desde o começo. Inclusive, um vizinho seu aí de Limoeiro, não sei a distância aí das casas, veio falar comigo, João, filho de Vera, de Dona Damiana, falou comigo no direct, me mandou Esse mensagem. aí esse é um vizinho bem longe, mora do lado. Abraço, João. Todo mundo aí acompanhando a live com o Everton. E aí, Everton, tem essa vontade, torcedor do esporte aqui, enchendo de pergunta. Você tem vontade de voltar para o esporte um dia? Já Cara, quase voltou aí umas 2, 3 vezes. Mas e aí? cara, eu tenho saudade do esporte todos os dias da minha vida, cara, porque é como te falei, o esporte é minha casa. Eu tenho saudade da minha casa todo dia, porque os funcionários do esporte, o ambiente que tinha o Esporte Clube do Recife era algo surreal, cara. Sim. São pessoas trabalhadoras, o Mema, o Bruno, o Ernesto, o Maviael, o Leguelé, que agora até infelizmente o Leguelé Saiu. foi mandado embora. É. E, tipo, são pessoas que me deixa triste por não ter convivendo com elas, porque o esporte era um ambiente muito bom. Como você conviveu lá na época boa, Sim. você via aquele ambiente descontraído. É. Então, sinto saudade da minha casa todo dia e com certeza eu vou voltar pro esporte, sim. Isso aí não tem nenhuma dúvida que eu volte podendo ajudar o clube. Se Deus quiser que eu volte o dia podendo ajudar o clube dentro de campo e fora de campo também, porque o esporte foi muito importante e ainda é muito importante na minha vida. Mas e aí, tem alguma história engraçada com o André, com o Diego Souza, com o Magrão, com o Duval, que você possa contar aí pra galera? Cara, lembrando assim agora, não vem nada em mente, mas, cara, agora tu me pegou. Alguma resenha de Tem, vestiário, tem, tem história de. Tem. A gente chegava no aeroporto Sim, e sempre tinha aquele cara que ia pegar o café, o pão de queijo e pagava, né? Sentava sim, eu, Diego, Richelis, ficava conversando. O Paulo Henrique. sim. Paulo Henrique. História com o Paulo Henrique eu tenho pra caramba, Paulo Henrique. Que perde as apostas direto aí pra você. Aí. PH pede direto pra mim, tá me devendo, esse velhaco safado. E a gente sempre ia para os aeroportos, né? Jogos diretos, e teve um dia que era a vez de Diego, rapaz, eu gravei, coloquei no Instagram, não sei se você lembra, eu Sim. gravei. Vai, Juvenil, pega essa porra, não sei o quê. Ele ficou puto comigo, puto comigo. Só, quando ele viu que tava filmando, ele ficou de boa, mas ele iria me xingar tanto ali. O povo que tava passando, que era a torcida do esporte, quando viu ele puto, começou a rir, a Sim. gravar. Poucas histórias assim, agora de cabeça forte, É. muitas melhores, mas essa foi uma que eu lembrei. Tem um primo meu lá de João Pessoa, Hugo, que ele bate futebol aí contigo, com o Diego, com o Paulo Henrique, tem um cabelo meio assim, ele mandou mensagem aqui pra você agora. Ele é personal. Hugo Personal? É meu primo, pô. Eu deito nele! Ele perdia futebol pra mim direto.
Meu primo mandou Ele mensagem aqui futebol pra mim agora. direto. Meu primo, pra Porque você ver como o parceiro, mundo é abraço pra pequeno, Hugo né? aí. E Hugo é aí, parceiro Everton, demais, pô. Eu conheci ele através de PH. é, pra encerrar aí a live, você mandar um abraço aí pra torcida do Sport, do Cruzeiro, do São Paulo, do Atlético. Todo mundo aí que lhe acompanha, que gosta de você, que é fã, o pessoal do Limoeiro, todo mundo que tá aqui assistindo. Mandar um abraço pra todo mundo, né? Torcida do Sport, Cruzeiro, do Atlético que eu passei, do São Paulo, que ainda tem um vínculo. Principalmente também para o pessoal da minha cidade, Limoeiro. E se Deus quiser, esse ano vou dar muita alegria para a cidade, para as pessoas que verdadeiramente torcem por mim. E conseguir o acesso com o Cruzeirão, que tudo vai dar certo. E um dia, em breve, voltar para o Leão para ganhar outros clássicos do Leão. É. Só para finalizar, chega uma pergunta aqui. Qual a importância de Diego Souza na sua carreira? Só para finalizar bem, Ixi, o muita. DS87 aí. Muita. Porque primeiro que eu era um menino, eu estava subindo no profissional e ter um cara que me ajudava bastante no momento que eu estava mal dentro de campo, me abraçava, chamava a responsabilidade e a partir do momento ele começou a passar uma responsabilidade para mim também. Sim. De assumir responsabilidade em determinados momentos do jogo também. Ele falava que independente dele estar em campo, eu tenho que assumir responsabilidade de algumas coisas do jogo, porque eu tenho talento, falava muitas coisas para mim. Então, isso que me fez se destacar também, porque eu tinha confiança dele, entendeu? Era um espelho. Em muitos jogos no esporte, ele não estava bem, e eu conseguia fazer a diferença, dar uma bola, sofrer um pênalti e o time fazer o gol e a gente conseguir a vitória. Então, essa importância dele, dos conselhos dele, da pessoa dele é muito grande, cara. Não preciso nem falar muito, já falei muito dele e em todas as coisas que eu fiz na vida, a importância dele que ele tem na minha vida. É um cara que eu torço muito e no esporte foi fundamental mesmo na minha carreira. Everton, o Alisson tá pedindo para você mandar um beijo para a mãe dele, a Dona Lúcia do Morro da Conceição. Dona Lúcia do Morro da Conceição, beijo, Everton Felipe. Seu filho pediu, viu? Pois é, galera. Obrigado, Everton. De verdade, você é um cara diferenciado que, dependendo de mim, a gente vai manter essa relação de amizade para sempre, aí como eu tenho com outros jogadores também. Galera, vocês separar essa amizade com o jogador de futebol também. Tem que saber a hora de falar, de criticar. Everton me segue no Twitter. Quando errava escanteio, eu falava no Twitter. É por isso que ele fala também, a galera tira onda. Queria agradecer, você é um cara especial aí que eu torço bastante. E só sucesso para você, que consiga subir o Cruzeiro para a primeira divisão, que tenha uma carreira legal na Europa, que consiga alcançar a seleção também, que volte para o esporte e faça mais história. Pedrão, eu que agradeço. Agradecer o carinho de todo mundo aí que tá no chat. Sempre que precisar da live aí para a gente comentar algumas coisas, resenhar, só chamar. Você é uma pessoa fera, entre poucos em Pernambuco, que sabe diferenciar o lado profissional do pessoal, porque acho que algumas pessoas aí em Pernambuco fogem desse conceito, porque você me criticar como jogador totalmente Sim. aceitável. Agora, tenho meu lado pessoal, meu lado ser humano também, que muitas pessoas esquecem disso. Mas que a nossa amizade permaneça, que sempre precisar é só chamar, tamo junto. Tamo junto, todo mundo aí que participou. Vou soltar tudo no Twitter depois, para quem quiser acompanhar de novo, uns trechinhos lá. Valeu, Everton. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu, tamo junto.